Oi, gente, tudo bem? Bom, eu fiquei um tempo pensando sobre como eu ia fazer esse vídeo, ou se eu ia fazer esse vídeo. Eu gosto bastante de ver aqueles vídeos que o pessoal comenta sobre todas as leituras de 2012. Ou, enfim, sobre qualquer ano. E eu tava pensando em fazer o meu, mas o problema é que eu li muita coisa. Eu tenho uma listinha que eu vou anotando os livros que eu li, e o total foram 124 livros. Eu fiz pós-graduação ano passado, tô terminando esse ano, então eu li muita coisa técnica e, enfim, eu achei que ou o vídeo ia ficar muito superficial, ou eu ia ter que dividir em muitas partes, ia ser uma coisa muito tediosa e muito longa. Então, o que eu escolhi fazer, pra não deixar assim sem nada, foi fazer as minhas 10 melhores leituras de 2012. Então foram simplesmente os 10 livros que eu mais gostei, sem nenhum tipo de categoria e sem nenhum tipo de ordem. Eu vou começar com o único que eu não tenho, que é A Memória de Nossas Memórias, da Nicole Kraus. E se tudo der certo, vocês vão ver uma foto dele. Eu o li para escrever uma resenha para o Jornal Rascunho. O Jornal Rascunho é esse jornal sobre literatura. A resenha que eu escrevi tá nessa edição aqui, que é de dezembro do ano passado. Eu gostei muito do livro. Eu vou colocar o link para a resenha escrita ali na caixinha de informações. Ela fala... Bom, a história tem diversos núcleos de personagens e eu acho que ela tem uma maneira muito incrível de unir todos esses núcleos. Uma maneira, para mim, bastante inusitada de unir esses núcleos. E ele é um romance muito bonito sobre a memória, sobre a memória de cada pessoa, sobre como a nossa memória muda ao longo do tempo, como nossa memória é determinante para nossa vida. E eu acho que os personagens são todos incríveis, são todos tão bem construídos. Enfim, assim, é um livro que para mim teve uma profundidade muito grande. Então, eu tô louca pra comprar ele, pra ter ele aqui e ler ele de novo, porque ele é incrível. Bom, outro livro que eu gostei muito de ter lido foi A Brincadeira Favorita, do Leonard Cohen. O livro é da Kozak Naif. O Memória das Nossas Memórias é da Companhia das Letras. O Leonard Cohen é um compositor e músico, né, famoso. E ele escreveu esse livro quando ele era mais novo, e daí ele achou que não levava tanto jeito pra literatura e só lançou o livro, me parece, um pouco mais tarde. Esse livro, na realidade, primeiro me conquistou pela capa. Depois, o livro me conquistou pelo primeiro capítulo. Ele não é tão grande, o primeiro capítulo é só essa página aqui, tá até marcadinha. Mas eu vou deixar um link porque o ilustrador que fez a capa fez também como se fosse uma história em quadrinhos para o primeiro capítulo. Uma ilustração para o primeiro capítulo. Então eu vou deixar o link ali embaixo também. Quem quiser, quem se interessar, pode ler também ali o primeiro capítulo inteiro. Mas dizem também que ele é meio autobiográfico, então que o personagem principal é um pouco ele, assim. Mas a brincadeira favorita do título é sexo. E o livro conta sobre a descoberta sexual desse personagem. Não é pornográfico, não é 50 tons de cinza, é mais normal que isso. Mas não só sobre sexo, mas sobre as relações que ele vai fazendo de criança pra depois. E eu acho que é um dos livros que eu li com a melhor construção de personagem durante um período de tempo, assim. Você vai vendo o personagem mudando e evoluindo e como que as coisas mudam na vida dele. E é por isso que eu gostei tanto desse livro aqui. Eu acho que essa é uma das partes mais legais dele. O outro livro, então, dos meus 10 é O Útero é do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Eu fiz um vídeo com o Alisson, inclusive, sobre esse livro aqui no canal. Eu não sou uma leitora muito frequente de poesia, porque é difícil uma poesia me cativar. E isso aconteceu com esse livro aqui, é por isso que ele é tão bom. A poesia dela realmente me tocou e é sobre um tema que me interessa muito, que é mulher, feminismo, questão de gênero, enfim. Então, quem quiser mais detalhes, existe o vídeo do canal. Outro livro que me tocou muito esse ano foi esse aqui da Marguerite Duras, O Amante.
foi a primeira coisa dela que eu li. E achei incrível, assim, o jeito que ela escreve me arrebatou, assim. Eu achei impressionante, principalmente a escrita, mais do que o tema dela, mas também é um livro de descoberta sexual. E eu não conseguia parar de ler, ele não é tão pequeno, apesar dessa edição ele parecer pequeno, ele tem 122 páginas, mas a letrinha não é muito grande, não. Essa edição de bolso da Kozak Naif, né? E, aliás, essa edição é muito bonitinha, eles têm uns cuidados gráficos bem legais. E, assim, foi um livro que eu li muito rápido e me tocou também, tanto que eu fui atrás de mais coisas da autora logo depois. E eu acho bonita a maneira com que ela descreve... Bonita não, mas eu acho incrível a relação que ela tem, que ela descreve com a mãe, com o irmão, com o amante, enfim, a relação entre as pessoas, eu acho que é muito bem descrita aqui. Bom, o livro seguinte é o Bonsai, também da Kozak Naif. Esse aqui eu acho mais encantador. Ele é um livrinho pequeno, pra quem não conhece, ele não tem a diagramação na página inteira. E ele conta a história de um casal e do homem do casal. E assim, é um livro que provavelmente você vai ler de uma vez só. E a intenção dele é ser breve, ser sucinto. Como um bonsai, que é uma árvore em um tamanho pequeno. E até ele faz uma brincadeirinha com bonsai dentro do livro. E por isso que rola essa diagramação assim, tortinha. Torta não, menorzinha. E eu gostei porque eu acho que ele trouxe uma brincadeirinha bem legal pra literatura, assim, uma coisa mais leve. Ele é um livro mais leve, um livro mais curto. E encanta. Ele é um livro simples, ele encanta, é simplesmente isso. Bom, o próximo, e eu juro que é o último da Kozak Naif, foi essa aqui, essa biografia do Duchamp. É uma das poucas biografias que eu gostei, e definitivamente a minha favorita. A edição é muito bonita, o livro é bem grande, e ele é bem cheio. Ele tem algumas ilustrações de algumas das obras do Duchamp ao longo do livro. E ela é incrível pelo contexto que ela consegue dar de não só contar a vida do Duchamp, mas também de contexto social, histórico, artístico da época, né? Ele passou pela Primeira Guerra Mundial e, enfim, mudanças da França. Ele morava na França ou nos Estados Unidos, depende do momento da vida. E o mais legal ainda é que é a construção da arte da época, né? Ele consegue trazer um contexto artístico, histórico-artístico, muito legal sobre o Duchamp e sobre o grupo artístico do Duchamp, que inclui o Picabia, por exemplo. E também, assim, me deu muita vontade de ler ele de novo logo que eu terminei, assim. Eu já gostava do Duchamp e isso aqui me fez gostar ainda mais. Então, pra quem gosta de biografia ou pra quem gosta de arte, eu acho que esse aqui é um livro bem imperdível. Em seguida tem essa aqui, que é a segunda parte dos diários da Susan Sontag. Se chama As Consciousness is Harnessed to Flesh, que seria algo como a consciência é subordinada à carne. E cobre a vida dela entre os anos de 1964 e 1980. A Companhia das Letras publicou a primeira parte dos diários aqui. Eu acho que eles devem estar editando essa daqui, eu não tenho certeza. E Susan Sontag é minha autora favorita, né? Então, esse livro foi lançado em 2012. E então, pra mim, é assim, bem marcante ler o diário dela. E esse é o momento em que ela começa a ficar doente. Por isso que ela fala que a consciência ela é subordinada. A consciência depende muito do seu corpo. E é bem tocante, assim. É bem tocante também as relações que ela tem. No outro ela era mais nova, então ela tinha um momento de muita descoberta da vida fora da casa dos pais e de construção dela mesma, né? Que ela já é uma mulher mais formada. Então ela apresenta ideias de uma maneira mais forte e sentimentos de uma maneira mais forte. E é bem
bem impressionante, ela era uma linda. Bom, o próximo livro também é meio uma biografia epistolar, chama Sempre Seu Oscar. Eu descobri esse livro no canal da Tatiana Feltrin e é incrível. Assim, Oscar Wilde, pra quem não leu Oscar Wilde tem uma linguagem muito impressionante, assim, de qualidade e profundidade da linguagem dele. E, bom, esse livro é um drama puro, né? Ele era uma pessoa muito dramática. Então, esse livro aqui são cartas dele. Eu vou deixar o link do vídeo em que a Tati Feltrin fala melhor sobre esse livro ali embaixo, mas o livro é cartas dele para outras pessoas, e desde que ele ficou famoso até ele morrer, assim. E ele era bastante dramático na sua escrita, né? Você vê que não é nem só na ficção que ele era dramático, mas nas cartas também. Mas ele tem histórias muito impressionantes da época em que ele fica preso. E tem a De Profundis, que é uma carta que tem até em edições separadas um livro só com essa carta, que ele escreveu para o amante dele, sobre a prisão, sobre a relação dos dois. E é bastante impressionante, assim, faz você pensar várias coisas sobre a sua própria vida, esse livro. Bom, outro livro, esse aqui é da Iluminuras. Outro livro foi o As Coisas, do George Perec. É um livrinho pequenininho da Companhia das Letras. Ele também é um livro mais leve, menos denso, assim. Mas ele conta basicamente a história de um casal da década de 60. Mas o mais legal dele é a relação do casal e das pessoas que ele retrata de uma maneira geral com o consumismo. Então é uma época em que se começam a criar muitos produtos novos, muitos produtos até tecnológicos novos, e mostra a relação das pessoas com o consumo, com o vazio e com a falta de pensamento, a falta de sentimento que as pessoas passam a ter com o consumo. Aquela coisa meio de consumo desenfreado, não importa porque. E é um livrinho bem legal, bem rápido de ler também. Foi a primeira coisa dele que eu li. Fiquei com vontade de ler mais, também ainda não li mais nada dele. E por fim, entre os 10 está o Asterios Poly, também da Companhia das Letras, que é esse quadrinho incrível. Incrível, assim, eu acho esse Fan Home são os meus quadrinhos favoritos, mas eu acho que ele tem um traço muito legal. Uma coisa muito legal dele também é que cada personagem tem sua própria tipografia. Então, os balõezinhos de cada personagem tem uma tipografia diferente. E eu acho isso muito impressionante, é uma maneira de você dar uma voz, mesmo que seja uma voz gráfica, aos seus personagens. E ele tem uma capacidade de usar cores de uma maneira muito diferente e traços diferentes. Ele usa vários traços diferentes para o personagem no mesmo livro. É uma questão assim um pouco de humor, assim, de usar as cores como uma espécie de representação de um humor, de um sentimento da hora. E assim, eu li ele 2 vezes. Eu terminei de ler e comecei a ler logo em seguida de novo, porque é muita coisa pra você assimilar nele. Eu acho incrível, assim, aqui, que nem uma mudança de sentimento vai mudando, assim, a cor. É de uma maneira impressionante, assim, esse livro. E bom, essa pequena pilha foram os 10 livros mais incríveis de 2012. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser aí dizer quais foram os melhores livros de 2012, fala aí. E bom, é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.